E tem mais entrevista no Jornal da Rede Alesp. É isso mesmo, né, Tayana? Isso mesmo. Agora a gente vai conversar com a advogada Cíntia Lima. Ela vai falar um pouquinho pra gente de como fica a medida provisória 927, né, no pós-pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutora Cíntia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Julie. Doutor, então, para quem está ouvindo a gente, do que se trata, então, a medida provisória 927 e como ela pode ser no pós-pandemia? Certo. A medida provisória 927, ela foi editada pelo nosso presidente, né? E aí ela perdeu a validade agora esse domingo, porque não foi votada aí no Congresso. A medida, ela visou, no caso, trazer aí certas medidas para que o empregado e a empresa pudesse continuar com os seus trabalhos e aí tentar se adaptar por conta da pandemia, né? E aí essa medida trazia que os empregados e as empresas poderiam ali acordarem sobre as férias, sobre o teletrabalho, sobre os feriados, sobre bancos de horas, e aí acabou perdendo a validade agora esse domingo. Então, como fica, né? Ou como deve ficar? A comunidade jurídica já tem uma ideia de como será isso? Como será essa relação de trabalho a partir de agora, então, que perdeu essa medida provisória a validade? Perdeu a validade. Agora o que rege é a CLT, né? São as leis normais que, infelizmente, ao meu ver, acaba nos prejudicando, porque a economia ainda não voltou, muitas empresas estão ainda, não estão faturando como antes, e aí ficam muito prejudicadas e pode acabar até aí tendo um desemprego em massa. Só lembrando sobre a medida provisória, né? Ela autorizava que a empresa desse férias para um funcionário sem avisar 30 dias antes, né, podendo ali pagar as férias no quinto dia útil, ainda um terço só no final do ano. A medida também autorizava que a empresa poderia pedir para, ordenar, né, não pedir, pedir para que o funcionário trabalhasse de casa, e também poderia ali aproveitar banco de horas e férias. Como que fica agora, né? Agora, a empresa, se ela quiser hoje colocar um funcionário para trabalhar em home office na casa dele, ela precisa que o funcionário aceite, concorde que ele trabalhe em home office. Com a medida vigente anteriormente, o patrão apenas ordenava que o funcionário trabalhasse em casa. Agora ele precisa do aceite do funcionário. Férias, como que funciona? A férias prevista na CLT, a empresa escolhe a data de férias do funcionário, só que ela comunica o funcionário com antecedência 30 dias antes, e aí paga as férias com um terço, 2 dias antes dele sair de férias, né? A medida antes poderia comunicar o funcionário em 48 horas e poderia parcelar aí o pagamento das férias. Então, lembrando que as medidas que foram tomadas na vigência dessa medida provisória, ela é legal, ela é válida. No entanto, a partir dessa semana, as empresas não podem mais terem aquelas atitudes que a medida autorizou. Agora, doutora, a gente está falando, então, a senhora acabou de falar para a gente que volta a reger a CLT. Então, algumas questões aqui também que as pessoas podem ficar na dúvida e a gente presta esse serviço para o trabalhador que está escutando a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Como que funciona, então, a questão de banco de horas nesse momento, benefício de vale transporte e vale alimentação? Certo. O banco de horas, a CLT, ela prevê que as partes, né, tanto o funcionário quanto a empresa, elas podem acordar em um banco de horas e ali a pessoa usufruir, o funcionário usufruir entre 6 meses, né, num acordo individual. Então, o que prevalece é isso. Pagamento sobre, muito questionado, vale-refeição, vale-transporte. O vale-transporte, se o trabalhador está se locomovendo até a empresa não deve parar de pagar o vale-transporte. Agora, se o funcionário está em casa, não tem o porquê a empresa pagar o vale-transporte. Agora, nessa retomada, né? A gente sabe que alguns setores de serviço, alguns escritórios estão voltando. Nesse momento de volta, como é que funciona, então, esses benefícios?
certo? Então, os benefícios voltam a ter validade, os benefícios, eles têm que ser pagos, todos normalmente, lembrando que se não tiver nenhum acordo feito durante o período da medida, o que vale hoje é a CLT. Então, todos os benefícios como vale refeição, vale alimentação, vale transporte, ele é devido normalmente. Agora, doutora Cíntia, para aquele trabalhador que continuar trabalhando em home office com autorização da empresa, como vai ficar os gastos com telefone e internet? É a empresa que tem que pagar? Lembrando que quem tem o risco do negócio é a empresa, né? Porque o funcionário ele não concorre com a empresa sobre lucros e dívidas, né? Então, o certo, todos os contratos que nós estamos fazendo hoje, a empresa arca com o pagamento de internet, telefone. E tem até assim, a empresa também empresta o computador, notebook, às vezes no caso a gente faz um contratinho de comodato, que seja um empréstimo depois do término do contrato de trabalho, esse aparelho será devolvido para a empresa, e o custo totalmente da empresa. Uma outra questão também que as pessoas que estão em casa se preocupam é sobre horas extras. O trabalhador ele vai poder cobrar a empresa se passar da sua hora, vai ter que anotar? Como é que vai funcionar essa questão de estar trabalhando ainda em casa, em consonância com a empresa, e passar do seu tempo, do seu horário de trabalho? Outra dúvida que as pessoas têm bastante, né, é referente à hora extra, trabalho em home office. A CLT, na sua reforma trabalhista agora em 2017, ela previu agora esse trabalho home office e disse que não tem hora extra em trabalho home office, né? A inteligência assim da lei foi que realmente às vezes a pessoa no lar da sua casa, né, ela acaba ali administrando o seu tempo, né? Podemos de repente fazer um serviço, daqui a pouco sai, cuida do filho, faz outras coisas e ali, então por conta disso, de repente a legislação previu que não tem hora extra. Quer dizer que é absoluto isso? Não. Quem alega tem que provar. Se o funcionário é contratado ali para trabalhar 6, 8 horas diárias e ele trabalha realmente as 6 horas, as 8 horas que ele foi contratado e ele acaba passando do seu horário, ele pode entrar na justiça e ali requerer os seus direitos. Mas vale lembrar que quem alega tem que provar. Então, ele tem que provar que ele ultrapassou a sua jornada de trabalho, porque de início o trabalho em home office, ele não gera hora extra. Doutora Cíntia, eu queria agradecer aí a sua participação, né, os esclarecimentos aí sobre a medida provisória 927. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito boa tarde.